O que se vê é uma grande quantidade de pessoas que hoje critica pastores, a igreja em geral. São vários os motivos. Alguns motivos que os próprios pastores, a própria igreja dá. E com razão, porque praticam a canalice, a sem-vergonhice. A motivação no coração desse povo não é a motivação real pela qual Deus chama homens e mulheres para servi-lo na obra de salvar vidas, salvar almas. Porém, meu irmão, minha irmã, é necessário que se diga que as igrejas e as pessoas, se estão fazendo isso, existem os dois lados da moeda. Ora, se não, vejamos, por exemplo, uma certa vez eu estava na oficina da alma e, reunido com vários pastores no intervalo, estávamos falando de igreja, claro, né? Que é o nosso habitat natural. E alguém, em determinado momento, de acordo com o assunto que nós estávamos falando, disse assim: aquela igreja que rouba. Uma pastora amiga minha disse assim para ela: qual igreja? Eu disse: a senhora sabe de qual igreja estou falando? Eu disse: não, qual é a igreja que rouba? E aí, essa pessoa falou na Igreja Universal. De bate-pronto, a pastora disse para ela assim: você já foi lá? Ela disse: já. Quando você foi lá, colocaram um revólver na sua cabeça? Uma faca? Amarraram você, puxaram a sua carteira e tiraram o dinheiro que você tinha? Ou eles pediram? O que acontece é que a maioria desses críticos contribui para isso. Você é o maior incentivador para que o povo, desse povo de igreja, eu não estou falando da Universal, estou falando de gente aí que está se locupletando de forma errônea, pedindo dinheiro a todo tempo, falando profecias que não existem, pedindo pix e etc. Se você tivesse entendimento, se você lesse a palavra, se você quisesse mesmo ajudar, você não daria a essas pessoas o ibope que elas têm hoje. Aqui na rede social, por exemplo, o que mais se vê são milhares e milhares de curtidas e seguidores para tanta gente que fala tanta besteira, que olha nas câmeras e diz que Deus mandou te dizer. Deus está me revelando agora que você que está passando aqui nesse telefone, como se Deus fosse um menino, um moleque, como se Deus fosse um qualquer. Então, se você acha que Deus é próximo do que esse pessoal quer fazer Deus ser, se você acha que Deus é leviano, que Deus é pequeno, que Deus vai mandar recado para você através de celular, através de um idiota desses, que fica aí dizendo que a sua vida vai mudar, que Deus... Querido, profecia tem que ter sentido. Você tem que ler a palavra de Deus. Porque abrir a boca para criticar, que é o que a maioria desses hipócritas fazem, falam do Malafaia, falam do Valdemiro, falam do Agenoduque, falam da igreja tal, mas não fazem nada por ninguém. Então, querido, só existe o falso, o verdadeiro. O falso porque existe o verdadeiro. Você não copia nada do que não é verdadeiro. Então, se existe a cédula de R$100 falsa, é porque existe a verdadeira. Eles copiaram. Então, todo falso existe porque existe o verdadeiro, mas você quer olhar para o falso. Eles querem te apresentar o falso. E você não conhece o verdadeiro. Por isso, você alimenta o falso. O falso pastor, o falso profeta, o falso político, o falso... Mas você dizer que não tem, é porque você não conhece o verdadeiro. Talvez você não conheça sequer o verdadeiro Deus e está aí, ouvindo o que falsos profetas, falsos pastores estão falando para você. Aí você generaliza que todo mundo é falso. Não. Quero te lembrar que só existe o falso porque existe o verdadeiro. Se você procurar, você vai achar.